Olá, caro aluno! Seja bem-vindo a esta videoaula. Eu sou Eric Bergamini e irei passar para você hoje a videoaula Um Filtro, Várias Possibilidades. Esta videoaula faz parte da disciplina Princípios de Design e Projeto Gráfico. Hoje nós iremos ver o funcionamento dos filtros. O GIMP possui vários filtros que podem ser utilizados para dar a seu trabalho um acabamento mais profissional e elegante. Portanto, vamos ao GIMP ver o funcionamento de alguns desses filtros. Agora que chegamos ao GIMP, vamos começar criando uma nova imagem, tá certo? Vamos vir aqui, nova, da mesma forma que fizemos anteriormente. Vamos tentar criar uma imagem aqui com tamanho específico. Vamos criar uma imagem com 500 pixels por 500 pixels, tá certo? Em opções avançadas, vamos deixar a cor de plano de fundo. Deixar branco mesmo, preencher com cor de plano de fundo. Deixa eu ver se já tem aqui branco. Pronto. Deixar preenchido com branco, tá? Ok, vai criar minha imagem 500 por 500. E aqui nós iremos trabalhar para tentar criar uma logomarca, tá bom? Nós iremos utilizar os filtros para criar uma logomarca, tá certo? Então vamos lá. Primeiro que tudo, nós iremos aqui utilizar esta ferramenta de seleção retangular, tá? Para a gente poder criar um retângulo, ou na verdade um quadrado. Tá? Primeiro vamos criar um quadrado aqui. Nós iremos puxar para criar um quadrado. Percebam que se eu variar aqui o tamanho, ele vai criar um retângulo e não um quadrado. Para que fique com todos os lados iguais, e assim cria um quadrado, eu vou segurar a tecla Shift. Olha só, segurando a tecla Shift, eu crio um quadrado perfeito. Tá bom? Vou criar um quadrado aqui desse tamanho mais ou menos. Pronto, ficou bom. E agora eu vou mexer para preencher este quadrado. Mas primeiro eu vou tentar deixar esse quadrado com as bordas arredondadas, tá bom? Para ficar parecido com o ícone. Então vamos vir aqui na ferramenta Editar, ou na ferramenta Selecionar, e em Retângulo Arredondado. Vai aparecer uma nova janela e vai perguntar o raio do retângulo em porcentagem. Vou deixar aqui 50 mesmo. Você pode modificar isso daqui para ficar com um arredondado menor ou maior, mas eu vou deixar em 50 porque acredito que já vai dar um efeito bem interessante. Olha só, pronto. Foi gerado isso aqui, essa borda arredondada do quadrado. Então vamos preencher esta área aqui em uma nova camada. Vamos vir aqui em camada, criar uma nova camada, tá certo? E aqui, ó, a camada foi gerada e a gente vai preencher agora para gerar um novo elemento nesta camada. Vamos preencher aqui com uma cor. Vou selecionar aqui uma nova cor. Vou tentar selecionar a cor aqui uma cor verde, um verdezinho, pronto. Este verde aqui está mais interessante. Ok, vamos pintar esta imagem com a cor verde. Tá, vamos vir aqui selecionar o preenchimento e vamos pintar esta imagem com a cor verde. Poderíamos até fazer melhor. Ao invés de preenchermos com balde, vamos preencher com a ferramenta de degradê para dar um efeito mais melhorado. A ferramenta de degradê já usa por padrão a cor da frente para a cor de fundo. Então vamos modificar a cor de fundo com a cor próxima da cor da frente. Vou clicar aqui nesta ferramenta aqui, que é a ferramenta que ela é o conta-gotas, que é a ferramenta que ela captura a cor que eu clicar, tá bom? Vou clicar aqui para capturar essa cor e assim vou deixar essa cor um pouquinho mais escura para dar um efeito de degradê bem interessante, tá? Muito bem, agora eu vou clicar aqui em cima e puxar para baixo, segurando a tecla Ctrl, que nem na aula anterior eu ensinei para deixar a linha de degradê, a linha de variação de degradê reta para não haver curvas, e vou soltar e pronto. Ficou aí, ó, bem mais bonito do que se fosse simplesmente pintado e preenchido com um balde, tá bom? Agora que nós acabamos de fazer o degradê, nós vamos aqui alinhar essa imagem mais ao centro. Vou clicar aqui na ferramenta de mover, ou então utilizar o atalho M, e vou mover essa imagem mais para o centro. Aqui, pronto. Agora está bom. Vou cancelar essa seleção. A imagem aqui está mais ao centro, tá? Se vir aqui o plano de fundo, a imagem está mais ao centro. Agora vamos tentar aplicar aqui uma sombra a esta imagem. Para a sombra nós iremos utilizar o filtro, tá bom? Como é que nós iremos aplicar uma sombra? É muito simples.
Vamos duplicar esta imagem, clicar com direito aqui e duplicar a camada. Temos uma cópia da camada, vou dar 2 cliques aqui no nome e botar aqui o nome sombra. Opa. Sombra. Muito bem. E vou empurrar essa camada para baixo desta camada comum, tá bom? Tá aqui, deixar aqui embaixo. E aqui vou botar aqui corpo. Pronto, o corpo e a sombra. Na área da sombra, eu vou vir aqui com o pincel, com a varinha mágica, que é a área de seleção contígua, tá? Vou selecionar aqui, deixando o limiar aqui em 80. Vou selecionar esta área externa e depois vou vir aqui no menu selecionar e inverter a seleção. Para que inverter? Para ele selecionar aquilo que não está selecionado. Assim eu seleciono aqui, ó, tá vendo? A área interna, tá bom? Para eu pegar a área interna e assim modificar a cor desta área interna. Eu vou pintar esta área interna totalmente aqui com a ferramenta de pincel e vou pintar esta área totalmente de preto. Totalmente pintada da cor preta, tá bom? E vou efetuar a pintura de toda esta área aqui. Muito bem. Pronto. Não apareceu nada. Por quê? Porque a imagem de corpo está na camada acima. Agora sim, nós podemos ver totalmente a camada bem pintada. Tá bom? Vou fazer a pintura aqui e pronto. Agora vamos mover a sombra para baixo, tá bom? Para aparecer a sombra aqui embaixo. O que vamos fazer? Nós vamos aqui não observar essa imagem, essa camada, deixar a camada em invisível. Vamos clicar aqui na sombra e vamos arrastar a sombra um pouquinho para baixo e para o lado. Tá bom? Vamos ver aqui, olha só. Arrastei e agora nós temos uma sombra gerada. Tá vendo aqui a sombra gerada? Se eu quiser, eu posso arrastar a sombra mais para o lado, clicando aqui em cima da sombra e arrastando ela mais para o lado aqui. Tá bom? Para gerar esse efeito aqui de sombra. Agora, para deixar a sombra um pouquinho esfumaçada, tá certo? Nós vamos utilizar o filtro. Selecionada aqui a área da sombra, vamos aqui em filtro e vamos utilizar o filtro desfocar. Assim ele vai desfocar essa imagem. Vamos desfocar com uma desfocagem gaussiana, que é uma desfocagem controlada, que eu posso definir o nível de desfocagem que a imagem vai ter, tá bom? Vou deixar aqui o nível em 30, vamos ver em 30 como é que vai ficar. Aqui eu tenho o preview da imagem aqui em cima, vamos ver aqui em 30. E note, ó, que ele vai mudar os dois porque o cadeado aqui está fechado. Se o cadeado estiver aberto, ele vai mudar apenas um, tá? Só na horizontal e não na vertical. A dica que eu sugiro é que deixe sempre os dois. Vamos deixar em 30, dar um OK e olha só, a imagem agora foi desfocada. Mas ainda está muito escura. Vamos aumentar aqui ou diminuir aqui a opacidade desta imagem, tá bom? Deixar a imagem um pouquinho menos opaca, que assim ela vai se parecer mais com uma sombra. Pronto. Ficou muito, vamos tentar reduzir aqui para 75. Pronto. Ficou muito bom. Agora que eu já tenho a minha imagem e a minha sombra, vamos novamente aqui em corpo, selecionar a área de externa, tá? Com a ferramenta varinha mágica. Tá? Selecionar a área externa do mesmo jeito. Vamos ir e selecionar e inverter. Tá? Inverter e selecionar, criar borda, tá bom? Ele vai gerar uma borda neste contorno, que eu vou definir aqui o tamanho desta borda. Vou deixar o tamanho desta borda em 3 pixels, tá? 3 pixels é o tamanho da borda, tá bom? E ele vai gerar, ó, aqui uma borda de exatamente 3 pixels ao redor desta imagem, tá certo? Eu vou aqui criar uma nova camada e vou pintar esta borda aqui de branco, tá? Para criar um efeitozinho de chanfro aqui, de entalhe aqui nesta borda, tá bom? Vamos aqui criar aqui, opa, está em preto, vamos mudar a cor para branco, tá? Que cor branca. Pronto, ok. Vamos começar a pintar esta borda.
Agora que a borda está pintada de branco, eu vou reduzir a opacidade desta camada, tá? Deixar a opacidade da camada aqui um pouquinho menor. Para parecer que a imagem tem uma pequena borda ao redor dela. Pronto. Selecionar nada. Foi criada aqui a minha imagem com uma pequena borda ao redor, tá? Usei aqui a opacidade para 10. Pronto, tá em 10 a borda aqui. Ótimo, dá para perceber levemente aqui uma pequena borda. Agora nós vamos tentar utilizar outro filtro para adicionar alguns elementos aqui a esta imagem. Vamos aqui em filtro, renderizar. Nesse filtro renderizar nós temos aqui, ó, vários elementos. Vamos utilizar esse Gfig, que é para criar uma figura, tá? Vai abrir esta janela e eu vou criar uma figura aqui no meio, tá? Vou criar aqui uma estrela sem contorno, tá? E vou uma estrela com 5 lados. E vou criar uma estrela a partir daqui. Vai começar a gerar a minha estrela, ó, a partir do botão, ou do ponto em que eu cliquei. A estrela vai ser criada aqui, tá? Vou preencher esta estrela com a cor um pouquinho mais amarelada, né? Pronto, criei minha estrela aqui em amarelo. Muito bem. Vou fechar. Minha estrela vai estar criada aqui com Gfig. Vou criar aqui outra camada. Tá? Nesta camada eu vou criar novamente outra figura, tá? Que vai ser um marco surgindo a partir daqui. Muito bem. Ficou um pouquinho grande demais. Vamos selecionar os nós do arco para tentar corrigir. Mover o ponto. Tá? Vamos clicar aqui nessa ferramenta mover um único ponto e vamos tentar mover o ponto aqui para corrigir este arco, tá? Deixar o arco aqui um pouquinho assim, pronto. Assim está bom. Vou mudar a cor aqui do contorno para um laranja mais forte. Muito bem. Deixa eu ajustar esse laranja aqui que está um pouquinho estranho. Deixar ele um pouquinho mais amarelado. Tá bom? Opa, não tão amarelado assim. E assim, pronto. Tá bom agora. E muito bem, vou mover toda a imagem para mais para o lado. Pronto. Agora eu vou fechar, tá? E vou empurrar esta nova imagem aqui para baixo da estrela e vou tentar mover isso daqui para se encaixar aqui de maneira bem adequada. Pronto. Agora que foi feito isso, tá? Eu tenho aqui minha estrelinha, tá? E aqui uma área da figura. Eu vou, utilizando a ferramenta aqui de seleção contígua, selecionar esta área e vou aplicar aqui um degradê. Aqui vou aplicar um degradê laranja. Vou tentar pegar esta cor aqui.
laranja. E a outra cor vou fazer a mesma laranja, só que um pouquinho mais escuro. Do mesmo jeito que eu fiz daquela vez, tá? Mesmo laranja, só que um pouquinho mais escuro. E vou fazer o degradê aqui, lateral. Pronto. Escureci essa área aqui do lado. Tá? E a estrela, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com esta imagem. Vou aplicar uma sombra estrela. Vou duplicar a camada, selecionar a área interna da camada, duplicada. Tá? Eu vou pintar esta área de preto. Pincel, eu vou vir aqui. Poderia também utilizar a ferramenta de preenchimento, baldezinho de tinta para preencher. Pronto, minha estrela foi pintada. Vou mover isso daqui, primeiro cancelar a seleção, e mover isso daqui um pouquinho para baixo e para o lado. Tá? E depois eu vou aplicar aqui também o filtro de desfoque gaussiano, tá? Para gerar este efeito aí. Agora aqui eu vou diminuir para 10. Ok. Pronto. E vou reduzir a opacidade desta camada, para deixar ela menos opaca. Muito bem. Feito isso, nós teremos aí ó, a nossa logomarcazinha que foi criada utilizando alguns dos filtros presentes no GIMP. Tá? Por exemplo, vamos aqui colocar alguma coisa aqui no plano de fundo, pintar o plano de fundo de outra cor que não seja branca. Tá? Vamos tentar pintar o plano de fundo aqui de uma cor mais azulada, certo? Um azulado meio assim desta cor. E agora vamos em pintar e vamos aqui, ó, gerar este azulado aqui. Existe essa área aqui, vamos ver essa área de onde é desta camada aqui. Vamos tirar esta área aqui que está aparecendo. Vamos aqui na ferramenta borracha e vamos apagar esta área. Opa! Esta área, como é cor do plano de fundo, nós temos que vir aqui em camada, e isso nesta camada e aqui apagar. Pronto. Está apagado. Tá? Feito isso, agora nós vamos aplicar mais um efeito de iluminação, tá? Vamos aqui em filtros, vamos em sombra e luz, vamos aplicar um efeito de iluminação. Este efeito de iluminação tem que ser aplicado, vamos aplicar no plano de fundo, tá? Selecionar aqui a camada, sombra e luz, efeito de iluminação. Vamos arrastar esse ponto aqui, ó. Nós temos aqui vários elementos que podem ser utilizados para gerar esse efeito de iluminação. Vamos colocar esse elemento aqui, o ponto aqui no meio, que é justamente o ponto da luz, tá? Vamos aumentar a distância desta luz. Deixar essa luz um pouquinho mais distante, tá? E vamos agitar aqui a intensidade desta luz, certo? Aqui no material, vamos aumentar aqui, ó, um pouquinho coloração do ambiente, para deixar o ambiente um pouquinho mais claro. Deixar essa luz, ambiente também um pouquinho mais brilhoso. A refletividade aqui desse ambiente, vamos aumentar. Deixar esse ambiente mais polido, com essa luzinha daqui mais intensa, tá? Aumentando aqui também. Vamos mexer aqui nesse pontinho, enquanto podemos ver, pronto, o pontinho está aqui. Vamos aumentar a distância desta luz, para ficar bem distante, mas aparecer apenas o reflexo, para não ficar aparecendo assim com tanta força. E vamos apontar esta luz um pouquinho aqui para o lado, tá? Reduzir a distância aqui para ver a luz, enxergar, pronto.
Vamos apontar essa luz aqui um pouquinho aqui para o lado, para justamente causar esse efeito aqui de sombra deste lado, tá? Vamos aumentar aqui, reduzir um pouco. Pronto. Agora nós criamos aí o nosso efeito luminoso, aplicando um filtro aqui nesta imagem, tá? Existem vários outros filtros que podem ser utilizados, que aí você pode em casa fazer o teste de cada filtro e saber exatamente e ver o que acontece, e testando ou então procurar algum outro material que possa ele ajudar no uso desses filtros, tá certo? Hoje nós aprendemos o funcionamento de alguns dos filtros do GIMP. O GIMP possui vários filtros e você certamente deve estar morrendo de curiosidade para aprender o funcionamento deles. Mas isso você vai ter que fazer sozinho junto com a sua apostila, tá certo? Hoje nós chegamos à nossa última aula. Eu espero que você tenha aprendido bastante a respeito do GIMP. Bons estudos e até a próxima!